paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos. A palavra de Deus hoje para as nossas vidas se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. Eu gostaria que você lesse comigo. Pegue sua Bíblia e leia comigo. Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: O Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Vá à grande cidade de Nínive e anuncie aos seus habitantes esta mensagem do Senhor. Vou destruir vocês por causa da sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegam até a cheirar mal. Daqui do céu eu vejo tudo o que acontece. Porém Jonas ficou com medo e preferiu fugir do Senhor. Foi até ao mar, ao porto de Jope, onde descobriu um navio que ia para Tarsis. Comprou uma passagem, embarcou e desceu para o escuro do porão do navio para se esconder do Senhor. Até aqui. Amém? Então aqui nós vemos a história de um homem chamado Jonas, que Deus chamou para que ele pudesse fazer um trabalho para Deus, né? O Senhor sempre nos chama e nós precisamos estar atentos com os nossos ouvidos para ouvir o Senhor nos chamar. E Jonas estava atento, tanto é que ouviu o chamado de Deus. E Deus fala para ele: eu preciso que você vá até uma cidade chamado Nínive. Eu tenho um recado para este povo. Eu estou muito triste com esse povo por causa da sua desobediência, dos seus pecados. E está chegando até um mau cheiro diante de mim por causa do pecado deste povo. Eu tenho um recado para você dar a eles. Mas Jonas ficou com medo. Jonas preferiu fugir. E ele disse: já sei, vou para Jope. Deus manda ele para Nínive, ele vai para Jope. E aí ele pega um navio, compra uma passagem, vai para o porão e fica escondidinho lá no porão. Escondido de quem? Do Senhor. Ele achou que ele poderia se esconder de Deus. E aí ele fica ali, escondido nesta viagem. Mas aí Deus envia um vento terrível sobre esse navio, no mar. E os marinheiros começaram a ficar apavorados, sem saber o que estava acontecendo. E aí eles começam a clamar aos deuses deles, aos deuses que eles serviam. E eles começam a jogar tudo que está no navio para fora, no mar, para ver se ficava mais leve, para ver se os deuses acalmavam, né? E cadê Jonas? Jonas não estava apavorado. Jonas estava lá, no porão, dormindo tranquilamente, enquanto tudo isso acontecia. Já no versículo, a partir do 6, diz que o capitão do navio ficou enfurecido, porque ele falou: como é que pode isso? Tá todo mundo desesperado e aquele homem tá lá no porão, dormindo. Não, eu vou lá. E foi até lá. E chegou lá gritando e disse: Jonas, o que você tá fazendo, dormindo? Eu não tô entendendo a sua reação. O que tá acontecendo com você? Clame ao seu Deus. Busque o seu Deus, clame a Ele e peça para que tudo isso pare, porque nós não vamos suportar. Então, os marinheiros, eles começaram a tirar a sorte e perguntando aos deuses deles, né, o que estava acontecendo e quem era o culpado, porque deveria ter algum culpado. Alguém ali estava fazendo alguma coisa errada para os deuses se enfurecer daquela forma. E eles tiraram a sorte. Você já sabe a resposta, né? A sorte caiu sobre Jonas.
Sim. E então, quando a sorte caiu sobre ele, os marinheiros começaram a perguntar: quem é você? O que você fez? Né? De onde você vem? Para onde você vai? Qual é a sua raça? A gente quer saber o que está acontecendo. Por que essa fúria tão grande dos deuses contra você? Jonas disse assim para eles: olha, eu sou judeu, eu adoro ao Senhor dos céus, que criou os céus, a terra e o mar e tudo o que há. Mas eu estou fugindo dele, porque ele me pediu para mim fazer algo e eu fugi. Então, os marinheiros disseram para ele assim: que é isso? Você é louco? Como é que pode? Você desobedeceu o seu Deus? Né? E começaram a gritar com ele, né? Por que ele fez aquilo? Mesmo aqueles homens, não conhecendo a Deus, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus único, eles entenderam e eles tinham temor. E não entendiam por que Jonas fez isso, por que ele desobedeceu. Porque mesmo aqueles homens servindo a outros deuses, geralmente a gente entende e sabemos que as pessoas, quando elas adoram a um deus ou a 10 ou a vários deuses, elas têm um certo temor e elas procuram obedecer, né, aquilo que os deuses falam para ela. E eles não entendiam por que a desobediência de Jonas naquilo que Deus havia pedido para ele. E ficaram indignados em ver um homem rebelde, desobediente a Deus, ao Senhor, à sua direção. Então eles ficaram se perguntando: o que nós vamos fazer com você para essa tempestade, esse mar se acalmar? E aí Jonas falou: pode me jogar no mar. Me joga no mar e tudo bem, o mar vai se acalmar. E eles jogam ele ao mar. E a tempestade passa. O mar se acalma. Eles jogam Jonas. Só que no coração deles há um temor. E eles fazem uma oração ao Deus de Jonas, dizendo: por favor, Senhor, não nos mate por jogar esse homem no mar. Não nos mate. Ficaram apavorados, com muito medo da fúria do Deus de Jonas. Eles conheceram ali um Deus onde eles nunca tinham visto. Um Deus tão grande, tão poderoso, que podia causar uma tempestade e também acalmar essa tempestade. Sabe o que é mais lindo em tudo isso? É que aqueles marinheiros, eles acabaram se convertendo ao Senhor. Eles disseram: esse Deus, ele é tão poderoso, muito mais poderoso do que os nossos. E a partir de agora, eu prometo que eu vou te adorar, Senhor. Nós vamos adorar o Deus de Jonas, um Deus poderoso, grandioso. E eles juraram servir a Deus a partir daquele momento. Isso é muito lindo, né? Quando as pessoas reconhecem Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu. Deus foi reconhecido no meio daquela tempestade, no meio daquela situação. Deus foi reconhecido como Deus, como Senhor, um único Senhor, poderoso, que fez os céus, a terra e o mar, e também nos criou. E aí você conhece o resto da história. Jonas é atirado ao mar, Deus envia um grande peixe para engolir Jonas. Ele passa ali no ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites. E ali,
Jonas reconhece o seu pecado, a sua desobediência e se quebranta diante de Deus, pedindo perdão pela sua rebeldia, por ter desobedecido a Deus. O que Deus deseja com essa história? Falar conosco hoje, nos ensinar sobre ouvir a Deus e obedecer. Jonas era judeu. Jonas conhecia o Senhor. Mas ele, quando ouviu a voz de Deus, ele temeu. Ele desejou fugir e não obedecer. Isso nos faz lembrar daquilo que nós somos, de quem somos. Nós conhecemos o Senhor. O Senhor nos chamou. Nós servimos a Ele. Mas quantas vezes nós conhecemos a Deus, mas não obedecemos o seu chamado? E aí Deus nos fala, vai para a direita e nós vamos para a esquerda. Porque nós achamos que nós sabemos o que estamos fazendo e não queremos obedecer ao Senhor, porque achamos que as pessoas não merecem esse Deus, não merecem perdão. E o resto da história, se você pegar o livro de Jonas, que é um livro pequeno, você consegue ler toda essa história bem rapidinho. Você vai ver que Deus faz isso. Deus envia Jonas, e Jonas, depois desse tempo, ele reconhece o seu pecado, a sua desobediência, e diz, Senhor, eu vou te obedecer. E ele vai para Nínive, e lá ele prega o evangelho, ele prega a palavra de Deus, e ele começa a dizer, olha, vamos nos arrepender, porque Deus está triste conosco. Deus está triste com vocês, porque vocês têm desobedecido ao Senhor. E o seu pecado, a sua desobediência tem chegado até ao Senhor com um cheiro muito mau. E Ele manda eu aqui te dizer, se arrependa enquanto é tempo. Porque Deus deseja salvar. Deus deseja perdoar os seus pecados. Mas vocês precisam reconhecer a Deus como o único Senhor e Salvador da vida de vocês. Se arrependam. E a história diz que até o rei ficou apavorado, e os habitantes de Nínive. E o rei declarou um jejum e oração, e disse, todo o povo vai orar e vai jejuar ao Deus de Jonas, porque nós sabemos que quando Deus fala, até aquele que não conhece, que não tem intimidade com Ele, tem temor. E o temor de Deus caiu no coração daquele povo, daquela cidade. E todos entraram num jejum e oração e se arrependeram dos seus pecados. E Deus, que é um Deus de amor, também se arrependeu de destruir aquela cidade. Eles reconheceram o Senhor. Reconheceram Deus como Deus único e poderoso. Nós, olhando para a nossa história hoje, para a nossa vida, quantas vezes Deus está falando conosco e nós estamos fugindo dele, porque nós não queremos abandonar os nossos pecados, não queremos abandonar a nossa vida muito boa, quando fazemos o que dá na nossa cabeça, mas não estamos percebendo que nós estamos caminhando para longe de Deus. E aí Deus envia uma situação para dizer, olha, se arrependa. Reconheça que eu sou Deus na sua vida e que sem mim nada você pode fazer. O ser humano precisa reconhecer que ele precisa de Deus. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer para você, Deus coloca situações para te chamar de volta e para dizer para você que você precisa obedecer a Deus. E quando Deus disser, vai para tal lugar, vá. Quando Deus falar, agora você fica, fique. Quando Deus dizer, faça isso, faça.
porque melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Então, neste dia, obedeça à voz de Deus. Ouça o que o Senhor tem dito a você. Deus deseja te abençoar e não te destruir. Ele deseja te chamar para perto, porque Ele te ama. Ele deseja te abençoar, porque foi o que Ele fez com essa cidade. Ele se arrependeu do mal. Ele se arrependeu de destruir essa cidade. E Ele abençoou essa cidade. O Deus de Israel, como o único Deus da vida deles, e resolveram servir. Amém? Fica com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a graça de Deus na sua casa, o favor de Deus. Deus te ama, por isso Ele te chama. Compartilhe essa palavra, abençoe esse canal, abençoe a vida daquele que você sabe que precisa de Deus, que precisa dessa palavra neste dia. Em nome de Jesus. Amém.